pessoal! No tema de hoje, nós vamos estudar sobre o espaço rural e a produção agropecuária. Vamos começar pelos sistemas de produção agrícola. E esses sistemas eles vão se dividir entre intensivos e extensivos. Isso vai variar de acordo com o grau de capitalização e o índice produtivo, no uso de matéria-prima, de máquinas e tecnologia de ponta. Na agricultura intensiva, são em propriedades nas quais se aplicam modernas técnicas de preparo do solo, cultivo e colheita que apresentam índices elevados de produtividade. Já na agricultura extensiva, não vai ter um capital para ser investido. Por isso, a produtividade não vai ser tão grande quanto na produção intensiva. As características na pecuária intensiva vêm da maior necessidade de ração, dos pastos de cultivo e assistência médica veterinária, e ela depende da densidade de cabeças que tiver no local. Já quando o gado se alimenta apenas em pastos naturais e a criação apresenta baixa produtividade, está se tratando da pecuária extensiva. Nós temos a agricultura familiar, que se divide em agricultura de subsistência e agricultura de jardinagem. E a produtividade é pequena e ela está voltada à fixação das famílias no campo e à geração de postos de trabalho. E também a agricultura empresarial, que está voltada para a mão de obra contratada. A produtividade é bem mais alta e a sua produção é voltada para o abastecimento do mercado interno e externo. Geralmente ela está situada em países desenvolvidos. Outro tópico importante que devemos ressaltar é a Revolução Verde, que a partir da década de 50, os Estados Unidos e a ONU incentivaram a introdução de mudanças nas técnicas agrícolas em países subdesenvolvidos. O conjunto de mudanças dessas técnicas produzidas na produção agropecuária ficou conhecido como Revolução Verde e consistia na modernização das técnicas agrícolas, das práticas dessas técnicas agrícolas. E como consequência, a médio e longo prazo, essas inovações causaram impactos socioeconômicos e naturais muito graves. Com a revolução da produção agrícola, houve também o desenvolvimento da biotecnologia, dos alimentos transgênicos e da agricultura orgânica. O desenvolvimento da biotecnologia vem proporcionando os benefícios socioeconômicos e ambientais na agricultura em diversos países. Isso se deve ao fato de, no início da produção de organismos geneticamente modificados, mais conhecidos como transgênicos, paralelamente ao aumento dos transgênicos, vem o crescimento do número de agricultores e consumidores adeptos à agricultura orgânica. Olá, agora a gente vai falar sobre a agropecuária no Brasil. O campo brasileiro foi dominado pela propriedade ao longo da história. Entre as décadas de 1950 e 1980, a monocultura e a mecanização foram estimuladas e consideradas modelo de desenvolvimento e crescimento econômico por sucessivos governos. A agricultura familiar brasileira é fundamental no espaço geoeconômico. As grandes propriedades produzem mais carne bovina, soja, café, cana-de-açúcar, laranja e arroz, enquanto nas unidades familiares, milho, batata, feijão, mandioca, entre outros. Na zona rural brasileira é possível encontrar as seguintes relações de trabalho: trabalho temporário, trabalho assalariado, trabalho familiar, parceria e arrendamento, escravidão por dívida. O Estatuto da Terra possibilitou a realização de um censo agropecuário, que fornecesse dados estatísticos necessários à elaboração de uma política de reforma agrária. Para a realização desse censo, foi necessário classificar os imóveis rurais por categorias, da mesma forma que para realizar um censo demográfico, o IBGE classifica as pessoas por idade, sexo, cor e renda. Vale ressaltar que a produção... De novo? Vale ressaltar que a produção agropecuária brasileira é responsável por grande parte do PIB nacional. Em 2014, ela foi responsável por 21% do PIB brasileiro. O Brasil é líder mundial na produção de exportação de café, açúcar, álcool e suco de frutas, e o maior exportador mundial de soja, carne bovina, carne de frango, tabaco, couro e calçados de couro.
A estrutura produtiva do setor agropecuário é bastante variada e conta com participação da agricultura familiar e conglomerados nacionais e estrangeiros. No Brasil, é grande potencial de crescimento econômico decorrente do fortalecimento do agronegócio e da agricultura familiar. Além disso, relatórios de vários organismos internacionais revelam que deve haver grande demanda mundial por alimentos nos próximos anos e atribuir ao Brasil o papel de importante fornecedor de grãos, proteína animal e biocombustível. O crescimento do comércio exterior de produtos agrícolas, porém, depende dos países desenvolvidos introduzirem mudanças em suas políticas agrícolas, já que em países em desenvolvimento enfrentam restrições que impedem de aumentar o volume de exportações em razão do protecionismo dos países mais ricos. Apesar destas restrições, o Brasil ocupa a terceira posição mundial como exportador de produtos agrícolas, atrás apenas da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha sido produtiva, certo? Vocês tenham conseguido assimilar o que nós tentamos repassar e que isso sirva nos estudos de vocês. Se você gostou desse vídeo, já pode deixar o seu like aí e se inscrever no nosso canal. É porque ela tá procurando o que eu tenho escrito, mas tu tá falando diferente. Extensivo, onde é que tem? É porque tu tá falando diferente, ela tá procurando aqui. Não, eu já tô no outro slide, já pra ter passado. Pronto, porque tem que avisar. Ai, ficou chapeando eu pensando aqui, velho. Peraí, meu filho, tu mexeu um pouquinho pro lado aí, a cadeira. Como mais ela ocorreu? O campo brasileiro ele foi dominado pela grande propriedade ao longo da história. Já começou, viu? Censo realizado. Ai, não. Não fala não, vai. Vai, dá pra continuar, é só botar o pi. Eu falei alguma coisa nesse sentido aí. É que eu troquei as palavras, que eu tinha um prom ali, aí eu fiquei corrigindo o prom, aí eu com dificuldade. Onde é que é pra botar? Oi, bicho. Quero ver. Que foi, gente, que eu pensei que era um carro. É o que é? Deixa eu me desconsiderar bichinho, não.